Olá, caros alunos, tudo bem? Como vocês já sabem, né, meu nome é Calvino, sou o professor Calvino, professor do Direito Digital, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a nossa famosa LGPD, né, uma lei aí que muitos alegam foram pegos de surpresa, veio para regulamentar a internet e por aí vai, né? E a gente vai ver que não é bem assim. Tá? Então hoje eu preparei para vocês até um vídeo com textos animados para que vocês acompanhem bem, né, a própria leitura da legislação, né, onde eu tiro artigos, tiro partes da lei, apresentando para vocês, tá, a nossa LGPD. Então vamos lá. LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei é a lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018. A primeira coisa que é importante a gente ressaltar aqui diz respeito à ementa dessa lei. A princípio, ela dispunha da seguinte forma: dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a lei número 12.965, de 23 de abril de 2014, Marco Civil da Internet. Acontece que, durante a vacatio legis dessa lei, né, um ano após aproximadamente, não sei qual foram as origens das discussões, houve uma alteração nessa ementa. Né? Por quê? Porque essa lei, de certa forma, ela não tem nada a ver com a questão da internet, não tem nada a ver com a questão do direito digital em si. Tanto é que o novo texto ele está simplesmente desta forma: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E é uma redação dada pela Lei 13.853 de 2019, que também altera algumas questões de vacatio legis que a gente vai ver daqui a pouco, né, que fala da questão da vigência também. Ou seja, por qual motivo alterou-se a ementa? Porque esta lei, ela não revoga o Marco Civil, que é de 2014, porque o Marco Civil, sim, regulamenta a questão de uso na internet. Ela também não altera o Marco Civil, de forma alguma. Alguns doutrinadores às vezes falam, questionam-se se gera choque, né, com alguns artigos de regulamentação dos dados pessoais dentro do Marco Civil. Não gera. Aquela relação de dados prevista no Marco Civil tinha um contexto específico que era realmente na utilização da internet. Esta lei não, ela é mais ampla. Ela também não regulamenta a internet, de forma alguma. Então, não é uma lei específica para as relações que ocorram na internet. Esta lei, ela regulamenta os dados das pessoas naturais onde quer que você os utilize. Que seja através de qualquer meio, em qualquer objeto, em qualquer suporte. O simples fato de você, né, futuramente, enquanto advogado, pegar os dados de um cliente, você fazer uma anotação manuscrita dos dados dessa pessoa, aqui você já tem, né, um certo início da possibilidade da aplicação desta LGPD, dependendo da forma como você utiliza esses dados. Então não é só relação na internet, não é só na internet, não é uma lei para a internet. O que acontece que em função da estrutura da internet, amplitude, a relação global, né, da internet, que ela por natureza é uma relação internacional, a questão dos dados pessoais, eles fluem muito mais amplos e com maior velocidade dentro da internet. Mas tem que deixar claro a princípio, não é uma lei que regulamenta a internet. Ela regulamenta os dados onde quer que esses dados estejam, independente de serem meios digitais
ou não, vamos chamar de meios físicos, ela vai regulamentar esses dados. Até para a gente ilustrar melhor, né, o que foi dito anteriormente sobre a questão da LGPD, né, a sua real função, é bom deixar claro aqui o objetivo dessa lei, né, e isso está retratado no artigo 1º da própria lei. Então é muito claro, objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, o objetivo dessa lei é isso, independentemente de qual meio, como eu citei anteriormente. Então, aqui é muito importante falar da questão da liberdade. Hoje está tendo uma confusão muito ampla entre liberdade e imunidade. As pessoas estão confundindo liberdade de expressão com imunidade, com inviolabilidade. Quando eu falo que eu tenho o direito de falar o que eu bem entendo na internet e não posso responder por isso, é a grande confusão. Você tem o direito de falar o que você quiser. Que você quiser. Agora, você tem que estar realmente com consciência de que você não pode, de certa forma, lesar direitos de outro. Você não pode lesar a imagem de outro, a não ser que você queira. Você queira realmente difamar alguém, queira caluniar. O problema é o seguinte, você tem o direito de falar, né? Você, ao caluniar, você responderá por isso, porque você está lesando uma pessoa. Mas é direito seu querer caluniar, mas vai responder. Então, quando isso acontece, não está tirando a sua liberdade de expressão. Você faz o que você bem entenda. Se você quer matar alguém, mate, mas você vai ser preso. É isso que a lei diz. Ela não tem como criar uma inviolabilidade em cima de você, ao ponto de a lei fazer assim, você não vai conseguir levantar dessa cadeira. Pode dizer, nesse momento você não pode levantar dessa cadeira. Se você levantar, a sanção é essa. Então essa é a grande função da sanção. Então nós não podemos confundir liberdade com imunidade dos atos oriundos dessa liberdade. Isso é a primeira coisa que a gente tem que estar muito tranquilo. Então esse objetivo não é só na internet, como eu citei antes, né? Mas em quaisquer meios, objetos e ações humanas que possam, de uma certa forma, desrespeitarem os dados que são direitos personalíssimos da pessoa humana. Então, desrespeitou em qualquer situação, volto a dizer, está ficando repetitivo, mesmo na internet ou fora da internet. Tanto é que o artigo 1º, né, ele deixa muito claro, no começo do artigo, né, na primeira parte do artigo, esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. Ou seja, dá uma tutela sobre a questão dos dados da pessoa natural. Mas diz muito claro, tanto a pessoa natural quanto a pessoa privada, de direito público ou privado, elas vão ser o quê? As pessoas que estarão dando tratamento dos dados, estarão usando os dados. Né? Então isso é muito importante. Então aqui é muito claro. Inclusive nos meios digitais, ou seja, incluiu também o meio digital. Novamente, para fichar de vez, esta lei não é uma lei que regulamenta a internet. Não é uma lei que regulamenta as relações da internet. Ela protege os dados, inclusive nos meios digitais. Outro ponto muito importante, né, que teve muita polêmica recente, né, causou descontentamentos aí em várias empresas. Eu mesmo, né, vou ilustrar aqui, tive clientes que me procuraram, né, e muito chateados, dizendo que veio uma lei nova que pegou todo mundo de surpresa e agora vem com umas multas absurdas, né? E não é bem assim, né? Nós temos que deixar claro. Por que não é bem assim? Porque a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela teve vacatio legis, como várias leis que tenham um contexto mais complexo
E vocês estão cansados de saber que a vacatio legis, né, esse momento de vacância, é para que as pessoas, os profissionais, as empresas, né, pessoas tanto naturais jurídicas, se adaptem àquele novo texto, aquele novo objeto da lei. Né? A vacatio legis da LGPD ela é interessante, ela teve três momentos de vacância, que estão caracterizados no artigo 65. Então nós tivemos o primeiro, né, no inciso primeiro, que dizia, né, que diz, dia 28 de dezembro de 2018, quanto aos artigos 55A, 55B, 55C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A e 58B. Ou seja, no próprio ano da lei, né, no momento que ela já foi homologada, desde esse momento, nós já tivemos uma vacatio legis em dezembro, ou seja, a lei era de agosto. Então, nós tivemos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, aproximadamente 4 meses de vacatio somente para esses artigos. Depois, nós tivemos, né, que já concretizou agora, em agosto desse ano, 1º de agosto de 2021, quanto aos artigos 52, 53 e 54, que são os artigos que são referentes à questão das multas a serem aplicadas no descumprimento. Foi aí que gerou caos dentro dos empresários, até mesmo de advogados que não são da área, né, que não conheciam a lei, não tiveram acesso durante a vacância da lei. Então nós temos essa vacatio também, que de certa forma são 3 anos. 3 anos da lei. 3 anos de vacatio quanto à questão das multas. E temos o outro também, que foi o que? 2 anos, que são os mais conhecidos, que é a maioria da lei, né? Que foi 24 meses após a data da sua publicação. 24 meses após a data de sua publicação, quanto aos demais artigos. Ou seja, o ano passado, a grande parte dessa lei já estava com vigência e eficácia, né, garantida. Aí que vem a grande discussão. Por que esse tempo todo? Porque é uma lei mais complexa, sim, atinge tudo, porque qualquer legislação que vai tratar de dados, de proteção de dados das pessoas, estão em quaisquer áreas do direito, quaisquer relações humanas. Né, desde trabalhista, empresarial, tudo, né? Registro, compra e venda de imóveis, compra e venda de carros. Então passa a ter realmente uma grande complexidade. É realmente uma lei que teria que ter mais cautela. Ou seja, nós tivemos, bem dizer, uma lei que concluiu-se, né, o seu momento de vacância em 3 anos. Por que eu estou falando isso? É realmente desculpe a sinceridade, uma falácia alguém dizer que essa lei pegou todo mundo de surpresa. Né? Qualquer empresa de grande porte que tem realmente um departamento jurídico, né, onde esse departamento jurídico tem pelo menos um ou outro profissional da área voltada para as questões do direito civil, deixar claro, é direito civil, não é direito digital. Né? A discussão é que o direito digital não tem nada a ver com o direito digital. Onde o direito civil, na sua questão dos direitos da personalidade, né? Os direitos personalíssimos, deveria já estar atento há 3 anos atrás. Desde realmente, ou até mesmo antes, desde quando estava tendo as discussões, né, sobre essa legislação, porque é uma coisa importante a ser ressaltada, que essa legislação ela foi discutida, né, durante vários anos e teve como modelos várias legislações de países, né, e principalmente europeus. Então, de novo falando, a LGPD, além de tudo, teve, em grande maioria dos seus artigos, 2 anos de vacatio legis. E realmente hoje, os artigos que são mais questionados, né, 3 anos. 3 anos de vacância. E outra coisa importante ressaltar é que esses incisos eles foram acrescidos, né, com leis posteriores. Né, foram leis posteriores a essa legislação. Tanto é que você vê que a numeração aqui está inciso primeiro e inciso primeiro A, né? Vamos falar primeiro A. Então nós temos aqui o inciso A também, porque isso aqui é dentro da Lei Complementar 95, que vocês já estudaram, que é uma lei que
que pode ser chamado de ABNT da legislação, que ensina como devem ser feitas as leis, como devem ser os artigos, como deve ser o caput, né, qual é a função do inciso. E também fala que a numeração, para não perder, né, uma lógica inicial, até mesmo por questão de pesquisa posterior à lei que já foi modificada, você pode numerar acrescendo, né, a artigos, como está aqui, né, 55A, 55B e aí vai, e a incisos, as letras alfabéticas. Aí você vai ter o inciso primeiro, o inciso primeiro A, como aqui a gente tem o artigo 55A, 55B. Então isso aqui é uma prática permitida dentro da nossa legislação. Fundamentos da LGPD. Esses fundamentos estão expressos no artigo 2º, né, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Importantíssimo, né? Porque a gente tem que saber qual é a base, quais são os fundamentos, né? Até mesmo os princípios que norteiam essa legislação. Primeiro eu disse para vocês que o objeto realmente seria aquela garantia, né, do direito da pessoa natural, né, até mesmo a construção da personalidade dessa pessoa. Né? Então nós temos aqui, né, no inciso primeiro, o respeito à privacidade. Então é um dos grandes fundamentos. O outro, a autodeterminação informativa. Né? Porque eu vou assumir, lógico, uma grande responsabilidade nessa autodeterminação, mas ela também é um dos fundamentos da LGPD. A liberdade de expressão, de informação e de comunicação e de opinião. Muito importante, né? Porque aqui na opinião que estaria a questão da censura. Né? A liberdade de expressão ela é total, lembrando aquilo que eu disse anteriormente. Uma coisa é a liberdade de expressar, outra coisa é o conteúdo da expressão que possa ferir algum direito. Então nós não podemos confundir, como eu já disse, liberdade com imunidade. Essa lei não garante imunidade às pessoas, garante liberdade de expressão. Ela não vai te tapar a boca, não, fala, mas pensa no que você vai falar. Outra coisa é a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Justamente por isso que vão surgir, né, os conceitos da questão dos dados, desde os dados pessoais, os dados sensíveis e os dados anonimizados. O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, que é base, né, do fundamento, porque também eu não posso prejudicar a questão econômica, tecnológica com omissão de dados. Dados serão possíveis ser utilizados e devem ser utilizados, até por garantias. O que a lei vai dizer é quais dados, em que momento que eu posso exigir um ou outro dado da pessoa, se aquele dado não é essencial para o serviço, para aquela informação. É por aí que vai navegar esta lei. A questão da livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Até porque, justamente aqui, a importância de se ter os dados das pessoas está por garantir tudo isso. Eu tenho que ser identificado. Então a lei não te tira esse direito à identificação. Novamente, ela dá uns certos obstáculos e também limites na utilização dos dados. Importante dizer que o obstáculo é uma exigência de cumprir etapas para você adquirir direitos. Limite é aquilo que você não pode ultrapassar. Uma vez que você ultrapassa o limite legal, você responde, você tem uma sanção. Agora, o obstáculo é exigência de critérios. Quer ver um exemplo de obstáculo? A própria aposentadoria. Né? Qual é o grande obstáculo? Atingir a idade de acordo com a área que é exigida para a aposentadoria. Ele é um obstáculo. Quando você passa por essa idade, você adquire o direito de aposentar. Agora, quando você tem uma liberdade, um limite, é quando você diz, olha, a própria questão de matar alguém, você não pode matar. Você não pode matar uma pessoa. É um limite. É o respeito à vida do outro. Se você passar desse limite, aí você responde. Então, há uma diferença, sim, entre obstáculos e limites.
E aí a gente vem os direitos humanos, ali o livre desenvolvimento da personalidade também é o fundamento, já falamos sobre isso, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Muito importante a questão do exercício da cidadania, pois nós temos a obrigação, tendo realmente dados verídicos, né, informações com dados precisos, nós temos, né, domínio de conceitos, nós temos o dever cidadão de estar realmente passando essas informações pelas redes sociais, independentemente da reação das pessoas, né? Sejam favoráveis ou contrárias, que sejam com conhecimento ou na ignorância da temática, nós temos essa obrigação, a gente não pode abrir mão desse direito de cidadania. Outro termo que eu discuto muito com meus alunos em sala de aula, né, desde os primeiros períodos, é a questão dos direitos humanos. Hoje tem-se uma aversão muito a essa terminologia de direitos humanos. Mas quando você vê essa versão, são pessoas que desconhecem esse conceito. Eu me preocupo muito com profissionais do direito, com outros professores que estejam dentro do curso de direito e que não são, os alunos e professores que realmente aceitam essa popularização do conceito de direitos humanos. Porque quando a gente fala de direitos humanos, são todos os direitos previstos, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos e mesmo os direitos que estão na Constituição. Porque direitos humanos são todos aqueles direitos que estão relacionados: o direito à propriedade, direito ao trabalho, direito à vida, direito à intimidade, né, direito aos instrumentos jurídicos, né, processuais, legais, ou seja, todos os direitos construídos pelo ser humano, porque o direito é construído pelo ser humano dentro de uma sociedade, são direitos humanos. Uma pessoa que fala sou contrário aos direitos humanos, e se estiver dentro da área jurídica, aí eu levo um susto violento. Quando ela diz isso, ela está dizendo que é contrária a todos os direitos. É contrário ao direito previdenciário, é contrário ao direito ao trabalho, ao direito de propriedade, ao direito à educação. Porque todos esses direitos são direitos humanos. Nós não podemos cair e aceitar o jargão popular negativo da questão dos direitos humanos. Então, os direitos humanos são fundamentos da LGPD, mas no conceito correto e jurídico. Dados na LGPD, né? A questão dos dados é muito importante porque teve uma classificação desses dados justamente pelo que vem ocorrendo, né? Não só na internet, volto a dizer, mas em toda a estrutura social humana. Por quê? Porque quando você trabalha os dados das pessoas, você pode direcionar até mesmo a intimidade da pessoa, por incrível que pareça, né? Você pode direcionar isso. Talvez seria mais perceptível isso dentro da estrutura da internet realmente, e aí realmente é aquilo que eu falo, realmente é onde amplia a divulgação e a utilização dos dados. Mas por que foi importante? Porque nós tivemos que dividir para saber quais são os dados necessários para as relações jurídicas, realmente, quais são aqueles dados íntimos das pessoas que às vezes eles são exigidos em uma ou outra relação jurídica, que são, aqui como eu acabei de falar, que são desnecessários, né? E também o direito que você tem de apresentar os seus dados, né, de uma forma anonimizada. Então nós tivemos uma classificação que são o dado pessoal, que aí seria a informação, né, relacionada à pessoa, né, são essas informações diretas relacionadas, que a gente pode dizer que são os documentos, né, a identificação básica de uma pessoa dentro de uma sociedade. Então a gente tem realmente essa esfera dos dados pessoais. Quando a gente vai para o dado sensível, que foi o que tomou maior conotação, nós estamos falando do dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Ou seja, esses dados é que podem caracterizar mais a fundo o que é a pessoa. Quais são realmente as escolhas que ela tem.
principalmente quando ela vai falar da questão religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização, né, de caráter religioso também, filosófico ou político. Né? Não só opinião, né? Não só opinião, não só convicção, mas também a religião que ela faça parte, né? Ao grupo político que ela faz parte. E ainda dados referentes, né? Que já não são de escolha, saúde ou a vida sexual, dados genéticos ou biométricos, que são as características da pessoa, assim também como a questão de origem racial ou étnica. Por que esses dados tomam uma conotação de maior preocupação? Porque vocês podem perceber que aqui estão as grandes possibilidades que nós teremos na questão dos preconceitos. Né? A forma de agir preconceituosa. Nós hoje temos uma característica de formatar a pessoa de acordo principalmente com a profissão, né? É triste falar isso, mas é uma realidade. Para a sociedade como um todo, quando você forma em direito e você passa a ser um profissional, um advogado, para a sociedade você já é considerado um bandido, um malandro, né? Sem te conhecer. E essa aversão, nós estendemos a questão também da xenofobia, né? Brasileiro odeia argentino sem conhecer aquele argentino específico. Só o fato de ser argentino, ou seja, a própria nacionalidade toma uma conotação de generalização. Nós às vezes perdemos a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, de nacionalidades diversas, de opinião política até contrária à sua, mas em outras áreas pessoas fantásticas, porque eu realmente formato a pessoa por uma percepção única. Então é aqui que realmente tomou uma conotação muito mais extremista, né, na questão da atitude das pessoas. E aí eles viram que esses dados pessoais sensíveis, eles têm que ter mais cautela na utilização. A pessoa, para utilizar essas informações como regra geral, depois vocês vão poder ver na própria legislação, elas têm que ter consentimento. Consentimento realmente do titular desses dados. Né? Agora, em alguns casos, é lógico, não precisa de consentimento. Porque se, por exemplo, no caso de uma pesquisa do próprio do ente federativo, em levantamento de dados das pessoas em questão de saúde, até mesmo de condição realmente política, fazer uma pesquisa, esses dados não precisam de consentimento. Né? A pessoa teria que informar. Por quê? Porque é realmente dados que vão dar uma característica ao Estado soberano. Uma característica do Estado soberano. Aí a gente trabalharia com esse terceiro, que seria o quê? O dado anonimizado, dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Tá? O tratamento aqui, vocês vão ver também esse conceito na própria legislação, que ele vai falar que qualquer forma que você tenha, desde a coleta dos dados, manuseio, arquivamento, alteração, tudo que possa ser feito com um dado de uma pessoa, tanto pessoal quanto pessoal sensível, é chamado de tratamento. Então a gente tem esses três conceitos aqui dentro da LGPD dos dados da pessoa humana. Lembrar, a questão da pessoa natural. Nós estamos tratando de dados de pessoas naturais, não é personalidade jurídica. Então, espero que tenham gostado, que tenha contribuído. Né? Abrimos aí alguns pontos, né, interessantes para serem discutidos. E também, né, vai estar à disposição de vocês na nossa livraria virtual, digital, né, livraria digital da Saraiva. A bibliografia já citada aí no plano de ensino, e vocês podem acompanhar, né, dar uma leitura mais aprofundada e até mesmo trazer para a gente aí os questionamentos, né, as divergências, as discordâncias, né, e até as concordâncias do que a gente apresentou. Então isso aí foi uma breve introdução para a gente ter uma noção do que é a LGPD, né? Então, espero que tenha contribuído aí com vocês. E desde já me coloco aí à disposição, né, para quaisquer dúvidas. Ok? Obrigado e um beijão para vocês.